Alguns dias atrás falamos a respeito do aumento da conta de luz. Eu dizia para você que era estranho, lembra? Agora surgem aí novas informações e pode ter mais uma fraude milionária, na verdade, bilionária, na conta de luz, nesses aumentos. A quem interessa? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Inclusive vou trazer para você aqui uma discussão dentro da Globo News que traz mais ou menos às claras o que está acontecendo em relação à conta de luz. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar as pessoas, para que a gente possa falar com eles de política, de geopolítica, de notícias, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. Bom, eu falei para você que a Carol Detone, deputada federal por Santa Catarina, ela estava tentando, lembra? Criar um projeto para barrar o aumento na conta de luz, um aumento de 3,5%. Comentei com você também naquele vídeo que esse aumento, a princípio, o projeto era apenas para energia produzida com o vento, né? As eólicas offshore, ou seja, eólicas que são colocadas as plataformas dentro do mar, no litoral. Esse projeto é do Jean Paul Prats, um senador do PT, era senador até a última eleição e do PT, e saiu para ser presidente da Petrobras. Hoje não está mais na Petrobras, mas o projeto era dele. E ele mesmo denunciou. O projeto dele foi tendo um monte de penduricalhos, emendas, que levaram para um outro lado totalmente diferente do que era o objetivo dele no começo. Quer dizer, em vez de você ter um investimento para usinas eólicas offshore, né, uma produção de energia no Nordeste, em vez disso, você acabou tendo um aumento na conta de luz que em 25 anos daria um prejuízo às pessoas, aos pagadores, consumidores, na ordem de quase 200 bilhões, para ser exato, 197 bilhões de reais. Vamos ouvir a denúncia, o que foi falado na Globo News a respeito dessa situação que vai ajudar você a entender um pouco melhor. Acompanhe comigo aqui. É grave a denúncia, Eric, e foi confirmada. Olha, uma denúncia grave, feita pelo ex-presidente da Petrobras, ex-senador pelo PT do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prat. Ele confirmou, eu vou resumir aqui o enredo. Jean Paul Prat, quando era senador, ele foi o autor do projeto de lei das eólicas offshore, que pretende regulamentar as regras para a exploração da energia do vento em alto mar, que foi aprovado no Senado. E quando foi para a Câmara, vieram as emendas, que a gente chama de jabuti, que não tem rigorosamente nada a ver com o propósito do projeto de lei. O que Jean Paul Prat disse é que os ministros Rui Costa, chefe da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, receberam os lobistas interessados nessas emendas jabuti, tiveram ciência do propósito deles, que implicaria num reajuste estimado pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia em 3,5% nas contas de luz da gente, ou seja, até 2050, nos próximos 25 anos, 197 bilhões de reais que nós pagaremos por conta desses jabutis. E ainda assim, segundo Jean Paul Prat, nem Rui Costa da Casa Civil, nem Alexandre Silveira de Minas e Energia interferiram. Jean Paul Prat também confirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve ciência exatamente dessa articulação dos lobbies junto a Rui Costa e Alexandre Silveira. Naturalmente, Haddad tem muitos motivos para se preocupar em relação a essa oneração da tarifa de energia, que no Brasil não é barata. É grave a denúncia, Eric, e foi confirmada. Esse país é difícil, hein? Não é para amadores mesmo, né? Então não dá para entender totalmente o que aconteceu, né? Mas dá uma elucidada. É uma denúncia de que ministros, pessoas ligadas ao PT, mas não é só o PT não. Aí tem muita coisa que ainda vai vir à tona. Por isso eu digo que dá para entender mais ou menos. Tem muita coisa para vir ainda. E esse problema, digamos assim, ele vai além do PT. Tem gente do Centrão, muita gente do Centrão, e tem gente até do PL que está envolvido. Vale lembrar também que o Lula, ele vetou essa lei. Ou seja, o presidente, ele pode sancionar ou vetar, ele vetou a lei. Não sei se ele vetou a lei para vetar mesmo, ou se ele fez um jogo de cena. Acontece que os deputados derrubaram o veto dele, inclusive com votos da oposição. Ou seja, esse projeto ele não é da situação ou da oposição. Ele é de um conglomerado, né? Na verdade, eles fizeram ali uma panelinha. E alguém está lucrando muito, eu dizia, inclusive no vídeo passado para você, alguém está lucrando muito com isso. Até aqui está difícil entender quem.
Mas o vídeo aqui ele já deixou um pouco mais claro, né? Então, a princípio, não é uma situação de direita ou de esquerda. É uma situação de falta de caráter mesmo e de meter a mão no bolso do consumidor, no teu bolso e no meu. Nós temos que marcar essas pessoas, viu? Muitas vezes você tem eles como alguém que defende os teus interesses, mas quando você vê situações assim, você sabe que eles também estão metendo a mão no teu bolso. Essa é a grande verdade. Independente se é de direita, de esquerda, se é do PT, se é do PL, se é do Centrão, essas pessoas não merecem teu voto e não merecem voltar para a Câmara dos Deputados ou para o Senado Federal. Parabéns aí ao Jean Paul Prats, que jogou tudo no ventilador, né? Ele que é um apoiador do Lula, ele que é do PT, e ele que, inclusive, é apoiador aí do ministro, né? Do Rui Costa e de tudo mais. Mas jogou no ventilador, tá certo ele. Afinal de contas, é aí que você sabe quem tem e não tem caráter. Não é ser ou não ser esquerda, ser ou não ser direita. É ter ou não ter caráter, é ter ou não ter respeito com o povo brasileiro. Essa é a grande verdade. Mas eu quero saber a tua opinião. Diz pra mim aí o que você acha de tudo isso e como você se sente com uma situação assim. Estão metendo a mão no teu bolso descaradamente. Alguém está ganhando 197 bilhões que está saindo da tua conta de luz, da minha, das pessoas ricas, pobres, empresas, casas. Está todo mundo sendo literalmente roubado sem perdoar ninguém. Essa é a grande verdade. Aguarde seu comentário. Grande abraço, beijo no seu coração. Deus abençoe muito você, a sua casa e até o próximo vídeo.